Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar uma passagem em que Jesus foi procurar um lugar ermo para orar e disse que o seu objetivo, o seu destino, a sua missão aqui na terra era pregar o reino de Deus. Bom, como é que essa passagem se encontra, em que contexto ela se encontra? Nós vimos aqui, numa série de 4 palestras, 4 curas feitas por Jesus. 4 palestras abordando esse tema. A primeira foi a cura de um paralítico, servo de um centurião. A outra foi a cura de um leproso. Nós também tivemos uma outra palestra sobre a cura considerada uma ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele estava num processo de quase morte, em coma, considerado morto, já estava naquela época com a falta de aparelhos, já estava sendo levado para ser enterrado, quando ele retorna à existência física. E na última palestra nós vimos o caso da cura da sogra de Pedro, de febre. Então, repare que são as curas as mais variadas e de graus de intensidade os mais variados. Então nós temos aí no caso uma lepra, uma paralisia, um retorno do estado de coma e a cura de uma febre. São níveis, podemos dizer assim, de grau de importância em termos de dor ou de problema grave de vida, de risco de vida, os mais variados. Todos Jesus curava. Muito bem. Evidentemente que há uma situação tal que quando ele foi para a cidade de Cafarnaum, que é onde morava Pedro e André, ali se encontrava também João o Evangelista e Tiago, os 2 irmãos. Aconteceu algo interessante, porque era um sábado. Jesus estava na sinagoga e tinha curado lá o servo do paralítico. Era por volta das 10 horas da manhã. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro e André, juntamente com esses outros 2 discípulos, João e Tiago, e ele recebe a informação de que a sogra de Pedro estava deitada, ou melhor, estava de cama por causa da febre. Apelam ao mestre, ele vai e cura a sogra de Pedro. Então aí nós estamos por volta da hora do almoço. A vida continua, e quando chega ao pôr do sol, às 18 horas, vem uma multidão. O texto chega a usar uma espécie de hipérbole, uma forma exagerada de dizer que como se toda a cidade estivesse na porta da casa de Pedro. Vê uma multidão, todo mundo querendo o quê? Cura. A fama de Jesus foi lá para cima, e o que eles estavam querendo? Cura. Cada um trazia os seus doentes só para tocar em Jesus. Mas por que aconteceu esse, podemos dizer assim, quase um tumulto, essa concentração de gente a partir das 18 horas? Porque em Israel o dia não começa como aqui no nosso caso à meia-noite. Meia-noite começa um novo dia, não é isso? Lá o dia começa às 6 horas da tarde. Então quando é sábado e o sábado chega às 6 horas da tarde, já começa às 0 horas de domingo. Então é o domingo, às 6 horas da tarde é às 6 horas de domingo, é às 0 horas de domingo. Por isso que na igreja se comemora o santo de véspera, porque como a tradição é bíblica, segundo a Bíblia, o dia começa às 6 horas da tarde anterior. Logo, então, como no sábado o judeu não podia fazer nada, absolutamente nada, logo não podia trabalhar, o sábado era para descansar, então eles não usavam o sábado também para cura. Jesus calculou isso, quando ele diz a frase que ele veio para ser Senhor do sábado.
porque diz ele numa frase: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O homem é mais importante do que o sábado. E o sábado também é dia de fazer o bem. Logo, quando tinha um paralítico na sinagoga num dia de sábado, ele o curou. Isso era proibido. Mas ele foi além da lei humana, da lei egoísta, humana. E chegou na casa de Pedro por volta de meio-dia e curou a sogra de Pedro. Também continuando com esse processo de fazer o bem no dia de sábado. No sábado é lícito fazer o bem. Mais do que isso, o povo não veio em massa. Por que o povo não veio em massa? Porque o povo estava castrado no sábado de levar pessoas para serem curadas. Isso não era coisa que para um judeu deveria se fazer no sábado. Por isso que o povo aguardou às 6 horas da tarde. Quando chegou às 6 horas da tarde do sábado, logo começava o domingo. Aí domingo sim pode agir, no domingo pode trabalhar, no domingo pode transportar doente. Logo eles chegaram por volta das 6 horas, foi uma concentração, ao ponto de dizer o texto, parecia que a cidade toda estava ali, presente. E Jesus começa um trabalho de cura. E como é que foi esse trabalho de cura feito por Jesus? Foi um trabalho tete a tete, individual. Diz lá a passagem que ele expulsava os espíritos através da sua palavra. Então conversava com um que tinha um problema de demônios lá, ou de espíritos atrasados. Então conversava com um, depois conversava com o outro, ia conversando com o outro, ia curando a todos. E quem tinha as outras doenças mais variadas? Quais as doenças? Nós vimos aí 4 casos, né? Um paralítico, uma lepra, um estado comatoso e um estado de febre. Ora, não importa, seja lá que tipo que fosse, ele também curava as pessoas. E também, ao mesmo tempo, quem tinha problema de obsessão, ele também curava. O que acontece? A fama de Jesus vai lá em cima. Aquela multidão toda vai procurando Jesus. A situação era tal que colocavam os doentes nas praças, nas ruas, nas velas, que tinham que passar por cima, dada a quantidade de pessoas com problema. E é muito interessante, quando surgem esses tipos de médios ou de pessoas que fazem essa cura, a gente vê esse tipo de concentração. Eu tive uma oportunidade de ir na cidade de Abadiânia para ver uns processos lá de cura feito em Goiás. Lá tem um médico chamado João de Abadiânia. Então nós ficamos impressionados pela quantidade de ônibus. Né? São ônibus e mais ônibus, tem que ter um estacionamento especial para parar tantos ônibus. E aí desce aquela multidão, cada um com seus problemas. Muita gente tem problema. E muita gente também cria problema. Porque quando tem essas coisas assim de cura, tá certo? Logo você vai arrumar uma dorzinha de cabeça, logo você vai arrumar, você tem uma verruga, logo cada um tem um problema. Todo mundo acha que tem que ser curado. E é engraçado que 90% daquela gente tinha de ir no médico mesmo. É o médico daqui mesmo, da terra, que tem que curar. Não podemos tomar o tempo dos médicos e sim procurar os médicos daqui. Médium é para curar coisas excepcionais, quase sempre quando você já está desenganado pelo médico daqui, quando ele diz assim, eu não tenho mais o que fazer. Ou então, até mesmo no sentido preventivo, você vai fazer uma operação grave, vocês têm que fazer essa operação, então você pode procurar um médico, até para antes fazer um outro tipo de preparação, não é isso? Para que na hora da cirurgia você possa estar melhor, estar mais preparado para isso. Mas as coisas têm que ser num processo normal, natural. Não é assim que age. Como era assim naquela época, é assim hoje. E lá a gente viu os fenômenos, lá nesse João de Abadiânia, os mais diferentes. Eu vi um caso de uma senhora que foi deitada, estava na maca, e o médium perguntou, quer dizer, o espírito, o doutor Inácio, perguntou através do médium, né? Pelo fenômeno da psicofonia. Como você quer ser operado? Eu vou operar o seu ovário. Porque ela tinha um câncer no ovário. Eu vou operar o seu ovário. Você quer que eu corte ou sem corte? Sem corte. Tudo é que a gente prefere, sem corte. Ele então levanta os dedos assim e já começa a derramar éter, né? No plano astral, materializa e ele fala assim, então em nome de Jesus, abra o
o ovário dela. E na hora que ele fez assim com o dedo, é lógico que o dedo não consegue abrir a barriga de ninguém, imediatamente apareceu um corte enorme, de mais ou menos uns 4 centímetros, numa determinada direção da barriga dela, e ele colocou o dedo lá onde já estava derramando sangue e puxou um negócio amarelo que ele dizia lá que era o tal do ovário inflamado. Cortou normalmente com uma tesoura, perguntou: quer que eu costure ou não costure? Aí ela disse: não, eu prefiro que costure. Então ele costurou. Normalmente, uma agulha é uma coisa assim completamente diferente daquilo que a gente possa entender de uma cirurgia normal. É algo que é mais para escandalizar do que realmente para a gente entender. Isso até é uma afronta diante de um médico. É algo completamente diferente. Eu estava lá assistindo a operação, era 10 horas da manhã, as janelas abertas, e ele falou assim: por que você está com o braço cruzado? Eu fiquei com o braço cruzado assistindo. Ele disse: eu descruzo o braço. Aí eu pensei que fosse essa coisa de cortar corrente, e tem algumas religiões, como de Umbanda e tal. Não, né? Descruza os braços porque você vai me ajudar. Olha aquele ali que está com uma pele, uma catarata exagerada, então eu vou operar os olhos dele. Abre os olhos para mim. Ele foi com a faquinha, cortou, tudo ficou pendurado, puxou. Eram operações uma atrás da outra. Até que chegou com uma pessoa, uma senhora lá que estava com câncer, uma quantidade de líquido na barriga, ela tinha de andar curvada. Então, com a janela aberta, ele viu um sujeito passar lá fora, de camiseta. Ele falou: fulano, vem cá. O homem já vem tremendo. Você não, vem aqui. Aí o cara chegou: o senhor me desculpa, me desculpa. Eu fiquei sem entender, assim, por que ele estava atendendo uma mulher, daqui a pouco ele passa a atender outra, e o sujeito está aí tremendo, ele era escuro e estava branco de medo. Ele dando uma bronca no sujeito, ele disse: mas, e o homem só dizia: isso eu prometo que eu não vou fazer mais, de mãos postas, eu prometo que eu não vou fazer mais. Você vai me ajudar agora, eu já não confio mais nas suas palavras. Eu já não te disse para parar de beber. Não, mas eu não vou fazer. Eu já não te disse para parar de beber. Agora você vai me ajudar. Me dá a sua mão aqui. Pegou a mão da senhora que estava toda curvada, me dá, já adiantado, e botou a mão dela na mão dele, na mão do outro, segurou a mão dos três assim, ele com a do doente e a desse outro que levou lá fora, e disse assim: em nome de Jesus, passa a tua água para a barriga dele. E ele começa imediatamente a vomitar uma água salou, amarelo, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. E a outra começou a ficar esticadinha, boa, eu tô bom, eu tô bom. Um gritava de alegria, o outro gritava de volta. Não dá para se entender. O que ele fez? Ele usou uma coisa numa barriga e botou para outra. Não é isso? No outro dia apareceu um cego para Jesus. Ele vai, cospe no chão, faz uma lama, está no Evangelho. Passa no olho da pessoa, pronto, a pessoa passa a enxergar. Como é que é isso? Então não interessa, é isso que eu estou querendo falar assim. Esqueçam de querer entender essas coisas no nosso nível. Apenas a fama era em nome de Jesus. A multidão era tal que cercaram a casa de Pedro e Jesus fez um atendimento pessoal, para fazer um atendimento pessoal. Há uma multidão daquela que chegava ao ponto de dizer que a cidade toda estava lá, e mesmo se aquela cidade era um ovinho pequena, Cafarnaum, nós estivemos visitando lá. Então, mesmo se fosse assim umas 100 pessoas, você dá um atendimento pessoal a 100 pessoas, você pode imaginar que ele passou a hora toda, ou a noite toda, trabalhando. Aí começa o texto de hoje. Eu só contei assim, para a gente ter a ideia do que é o texto de hoje. Daí dizer o texto: levantando bem cedo, ele foi para um lugar ermo para orar. Vamos pegar essa palavra, levantou bem cedo. Isso que nós temos que traduzir por uma expressão, levantou bem cedo, é uma palavrinha muito pequenininha no grego, chamada proi. P-R-O-I, proi. Proi quer dizer um determinado período de hora da madrugada. Vamos explicar. A noite, no judaísmo, era dividida em 4 períodos, ou chamadas 4 vigílias. As 4 vigílias da noite. Como o dia, quer dizer, a noite, né, começava às 6 horas da tarde,
Então, de 6 até o final das 9 horas, era a primeira vigília. Das 10 até o final da 0 hora, já quase chegando a 1 hora, era a segunda vigília. Assim, nós tínhamos também de 1 até o final das 3, a terceira vigília. E do início das 4 até as 6, a quarta vigília. O prói é essa hora da madrugada, que ainda está escuro, é a quarta vigília, é o último período, é antes de nascer o sol, mas que já está preparando para nascer o sol. Então é bem cedo, nós estamos por volta das 3 e pouco, 4 horas, 4:30 da manhã. Bem cedo, daí a palavrinha prói, Jesus levantou e foi orar. Mas então vamos devagar. Se Jesus levantou e foi orar, é porque ele estava dormindo. Essa é a expressão. Mas se nós lermos em Mateus, com calma, a gente vai ver assim umas coisas meio diferentes. O Evangelho é para ser lido com muito cuidado, bem devagarzinho nas entrelinhas. Olha como é que está aqui em Mateus. No dia seguinte, isso então se é no dia seguinte, nós já estamos no domingo bem cedo, né? De madrugada, tendo-se levantado muito cedo, prói saiu e foi para o lugar deserto, onde se pôs a orar. Simão e que os com ele estavam, quer dizer, Simão, João e André, lhe foram ao encalço, ou perseguiram Jesus. E, quando o encontraram, lhe disseram. Muito bem. Prestem atenção. Ele levanta bem cedo e vai para um lugar deserto orar. Os apóstolos saem procurando ele. Pedro, Tiago e João saem procurando ele. Quando o encontraram, disseram para ele uma determinada coisa que nós já vamos falar. Se os apóstolos saem procurando ele, para saber onde que ele estava, como sabiam que ele levantou cedo e foi orar? Está certo? Podemos dizer assim, vamos imaginar. Como encontraram ele num local fazendo oração, veio a suposição, que é lógica, porque é normal de todo mundo. Todo mundo dorme. Se eu já estou vendo aquele sujeito lá orando, é porque ele levantou cedo e foi para lá orar. É uma suposição. Tanto que é uma suposição que eles saem procurando para encontrar Jesus. Quando encontram, aí eles fazem essa suposição de que ele estava orando e que havia levantado cedo. Vamos então explicar esse negócio. E por que eu estou insistindo nesse ponto de levantar cedo? É porque Jesus, sendo o governador da terra, sendo o espírito da grandeza que ele é, sendo o espírito puro, sendo o espírito que teve uma constituição física moldada para ele, excepcionalmente, teve um nascimento diferente, por isso que ele teve uma morte diferente. Logo, ele tinha uma constituição biológica diferente. Não havia essa necessidade de recuperação do sono, de dormir e daqui a pouco levantar um determinado horário, ir até lá um determinado lugar para orar. Não é isso. Essa é a linguagem dos homens, é a suposição dos homens. E o Evangelho de Mateus vai nessas entrelinhas e coloca de forma bem clara. Aliás, eles nem tinham prova que Jesus estava orando. Eles simplesmente chegaram lá no local, acharam Jesus e fizeram essa suposição. Porque é assim que os homens fazem. Muito bem. Então, resolvido essa parte, a interpretação é que era bem cedo, essa na visão dos homens. Jesus estava orando. Aí eles se aproximam de Jesus e falam uma frase que está em Mateus. Perdão, falei Mateus, né? Desculpa, não é Mateus, é Marcos. Tá bem? Evangelho de Marcos. Onde que está Mateus aqui é Marcos, tá? Mas tem uma frase em Marcos que é extraordinária. Na hora que eles encontram Jesus, eu falei assim, aí eles disseram o quê? Senhor, você está aí orando. Essa é a ideia. Toda a gente está te procurando. Todo mundo está te caçando. Todo mundo está
querendo saber onde que tu tá. Tá tanta gente precisando de atendimento e você aqui orando. Como se orar fosse menor do que atender. Mais ainda, e se atender fosse mais importante que orar? E se Jesus é o Messias, ou o Cristo, ele não precisava ser repreendido pelos apóstolos, e sim já devia de estar lá atendendo. Se o atender é mais importante, Jesus não deveria estar lá orando. Aliás, essa é a colocação dos apóstolos. Toda a gente está te procurando, está todo mundo atrás de você. Vamos pegar a frase corretinha aqui, de Marcos, em que ele diz assim, foram ao encalço dele. Quando o encontraram, disseram, toda a gente te procura. Uma multidão lá te procurando. Como se estivesse até dizendo, se você tem uma mensagem para divulgar, se você tem algo para ensinar, se você tem algo para dizer, se você é o Cristo, não é? Tem tanta gente lá te procurando, não é uma perda de oportunidade? Não era melhor estar lá tentando pegar essas pessoas para trazer para o nosso grupo, para doutrinar essa gente? Ou seria assim, fazer proselitismo, já que tem tanta gente? Olha, é que oportunidade de nós trazermos essa turma, essas ovelhas para o nosso rebanho, para o nosso aprisco. Essa oportunidade, podemos perder essa oportunidade. Isso é Marcos. Agora Lucas dá uma versão diferente. Lucas diz assim, que em vez dos apóstolos correndo atrás dele, foi a multidão que foi. E a multidão o procurava, e veio ter com ele, e não o largava, com receio de que ele fosse embora. Agora a versão de Lucas é mais interessante. Nós temos que somar as duas versões, elas não são contraditórias. O Evangelho é para ler com atenção e somando as coisas. Inicialmente foram os apóstolos se encontraram e começaram a dizer, Senhor, tem tanta gente que está te procurando. Logo a multidão chegou. A multidão que estava procurando, como os apóstolos procuraram, muitos saíram procurando também. E a multidão encontrou Jesus. E a multidão não queria, agora mais do que os apóstolos, a multidão não queria largar Jesus para que ele não fosse embora dela, não deixasse ela. Eu vou ler a frase e observe com atenção. E não o largava. A multidão que o procurava veio ter com ele, e não o largava, com receio de que ele fosse embora. Você é nosso. Você é um dos nossos. Nós queremos você para a gente. Para minha utilidade. Para ficar ao meu serviço. Mas ele não passou a noite toda curando aquelas pessoas. Eles querem mais. Não sossega. Aquelas familiares que iam no Chico Xavier recebiam uma mensagem. Na outra semana estavam lá, para mais mensagem, e ainda faziam caridade, sabe? Levavam mantimento, levavam comida para ser distribuída lá, para fazer caridade. A pessoa saía de São Paulo, saía do Rio de Janeiro, saía da Bahia, levava um mundo de brinquedos, de presente e tal, para ser distribuído lá, para fazer caridade lá. Por que não faz caridade na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo? Aí diz que nós não temos que amar o próximo. O próximo é o que está mais próximo. Então por que tinha de fazer a caridade lá em Uberaba, junto com o Chico Xavier? Veja se não era para aparecer, para ficar mais perto do Chico, como se estivesse dizendo assim, tá vendo? Se eu estou dando isso assim, não vai ter mais uma mensagem do meu filho, não. Aí você fala assim, mas aquelas mães não pensavam isso. Necessariamente não precisa se pensar. É a linguagem subliminar, é a mensagem escondida, aquilo que você às vezes nem pensa e que o teu velho egoísmo te faz nem você raciocinar. E você acha que está fazendo inclusive a melhor coisa. Aqui nós temos que abrir exceção, senão já que aparece no trabalho, porque existem casos de muitas mães que voltaram porque havia uma proposta do filho voltar a trazer várias comunicações porque é gerado determinado livro.
da comunicação daquele menino. Mas quando era uma comunicação avulsa, a ideia é como se estivesse comprando os espíritos, como se estivesse de mostrar ali na frente do Emanuel, do doutor Bezerra, olha, aqui ó, os alimentos que eu estou trazendo, olha aqui a Kombi como desceu cheia de arroz, feijão e não sei o que, para distribuir para os pobres. Mas por que não faz a caridade lá no lugar que você está? Tem que andar com a Kombi lá 1000 quilômetros para distribuir. Vê se não é essa ideia de como se você está mais próximo do médium, aí com isso eu vou tocar a sensibilidade dele, vem mais uma comunicação do meu filho. Eu quero o médium para mim. Agora, ali haviam 300 mães querendo a comunicação dos seus filhos, e eu quero que tenha uma segunda mensagem para o meu filho, quando a outra mãe lá ainda não recebeu uma. Agora Jesus passou a noite toda com os de Cafarnaum, curou aquela gente toda, conversou com um por um, e no outro dia foram lá agarrar ele com medo de que ele fosse embora. Você é nosso, queremos você com a gente. Eu duvido que não esteja isso escrito aí em Lucas, não é assim que está? Está escrito isso aí em Lucas. A multidão não largava para ele não ir embora, com medo de que, olha o texto, com medo, com receio de que ele fosse embora, para cuidar de outros. É um médico que é desse centro, ele tem que ficar aqui, a serviço do meu centro, é o meu centro, é o médico do meu centro, ele faz parte do meu grupo, eu estou dizendo do meu. É como diz a Pedro God, a psicologia do dou para que me deis, é posse. E aquele cara tem que fazer vantagem do meu grupo. Aí como é do meu grupo, aí eu vou trazer a minha prima, aí eu vou trazer o meu primo, aí eu vou trazer o meu vizinho. Eu vou ser a ponte para aquele médico. Não são aqueles que chegam primeiro. Porque quando o médico começa a frequentar aqui, tem uma porção de trambiqueiro da diretoria, do conselho, quando eu digo aqui, não é o Regeneração, em qualquer lugar desse, que se acham os donos dos médicos. São os chiquistas, são os Tivaldetes, não é isso? São os Jesusetes. Esses são os Jesusetes. Ficam atrás do médium, agarram o médium e começam eles a fazer a ponte. Aí depois ainda se acham com massa. Porque quando uma pessoa fala, eu estou com um problema, aí vai lá, arruma um jeito para eu entrar. Poxa, mas acontece que a fila está grande. A fila está grande, lá vai ter 60 atendimentos. Você, essa vez, não pode. Arruma um jeito. Aí o sujeito vai dar jeitinho dentro do seu espírito. Ele vai falar, mas aquele ali é um conhecido do diretor. Aquele é conhecido do fulano de tal. Aquele ali é a apresentação do orador. O orador daí que indicou o doentinho. É igual como se faz trabalho de suborno em repartição pública ou em qualquer instituição privada, para levar vantagem. Então, como o médium é meu, ele pertence ao meu grupo, e como eu conheço ele, então nós vamos furar fila, vamos fazer isso. Igualzinho, esse Jesus é meu. A expressão de Marcos é bem clara. A multidão chegou, os apóstolos só disseram. Os apóstolos, nós temos 3 níveis de evolução: o nível de evolução de Jesus, o nível de evolução dos apóstolos e o nível de evolução da multidão. O nível dos apóstolos. Senhor, você está orando com tanta gente está te procurando? Não é melhor atender essa gente, Senhor? Você está aí quase como se estivesse dizendo sem fazer nada. E com tanta gente para atender, essa gente toda depois podia fazer parte do nosso grupo. Olha o proselitismo. Fazer parte do nosso grupo não é frequentar a mesma instituição, mas ter as nossas ideias, as ideias que Jesus estava lançando. Vender a tua imagem, te vender como homem importante, como alguém de destaque. Agora a multidão que já era do nível mais atrasado ainda dos apóstolos, aí a multidão, quando chega essa seca de Jesus, não queria largá-lo para que ele não fosse embora, porque ela já pressentia de que ele ia embora. E qual foi a prova? Ele foi orar. Agora raciocínio, vamos levar o pé da letra. Se Jesus levantou de madrugada, passou a noite toda atendendo e levantou de madrugada para orar, essa gente até de madrugada não quer que o médium tenha sossego. O médium não tem direito de madrugada orar. A multidão vem atrás e não larga ele. A multidão não admite que o Chico Xavier trabalhe. Ele não tem que levantar e ir para o trabalho dele, na Fazenda Modelo. Então fazia muito bem o Dr. Rômulo Joviano, o chefe dele. No horário do trabalho não entra ninguém.
O Chico, se quiser, que atenda de madrugada. Ele tem um horário para trabalhar, ele é funcionário público, ele tem que chegar aqui de manhã na repartição e sair no final. Por enquanto aqui não entra ninguém, porque as pessoas queriam ir lá no trabalho do Chico. Queriam ir lá para tirar, a pessoa não tem direito a trabalhar, e chegava de madrugada. Depois que ele atendia todos de madrugada, as pessoas iam atrás. Entravam na casa dele, aqueles que tinham intimidade, arrumavam um jeito de entrar, que um conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. E depois que entrava na casa dele, ninguém ia embora. Não tinha hora para ir, não tinha respeito pela família do médium. Não tinha respeito pela família do médium, ninguém ia embora. Nós estamos vendo isso com Jesus. Como se estivesse dizendo assim, tu não tem nenhum direito a orar. Nós estamos usando de você. Agora eu vou te perguntar, guardando as devidas proporções, muito mais distante do que o sol para um vagabundo, como que eu aqui que faço palestra não vou estudar? Como é que eu não vou estudar? Porque aqui eu quero que você faça palestra ali, eu quero que você faça palestra lá, e a gente tem que andar atrás. Só que para você fazer uma palestra, você não só você tem que montar a palestra, mas mais você perde tempo. Há tempo. Ontem eu fui a Niterói, a palestra era meio-dia. Quando foi 10 horas, foram me buscar, 10 e pouco. Mas a palestra era só meio-dia. Depois veio o autógrafo. Depois as pessoas insistem que você tem que almoçar lá. Eu posso ir para casa, que eu já como uma coisinha em casa? Não, você tem que ficar. Então eu cheguei em casa às 4 horas da tarde. Com a palestra que só foi de meio-dia a 1. Então não é de meio-dia a 1. É das 10 às 4 que você fica envolvido com o processo. Quando você está de avião, não é a palestra que você vai fazer lá no outro local, que é de 8 às 9. Você vai ter que dormir no hotel, depois no outro dia viajar e vai para o aeroporto. Quando é de noite, aí você chega em casa às 10, 11 horas da noite. Aí você fala assim, bom, mas é o seu dever como orador. Está certo. Agora aí você não vai tirar um determinado dia para dizer, dessa vez eu não vou fazer palestra. Por quê? Porque eu estou estudando. Não vai estudar. Ou ele vai só ter uma palestra e sai repetindo. Tem que estudar. Quantos livros que a gente tem que ler por mês? Não estou dizendo um livro, não, tem que ler muito. Quanta coisa que eu anotei para a palestra de hoje, ó. Anotar, senão eu vou chegar aqui, ou então vou pagar mico. Vou chegar aqui, vou ler um negocinho, vou enganar você, que Jesus é bom. Aquele orador que não fala nada, fica aquele nheco, porque não sabe nada para falar, porque não estudou, né? E aí todo mundo dorme na palestra, e é assim mesmo, é até bom que durmam, porque já estão sendo tratados no plano espiritual. Então o auditório está obsidiado e o orador é o obsessor. Tem que estudar. Para isso ele tem que ter tempo de reflexão. Além do mais, tem a família, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que atender, tem que fazer isso, tem que trabalhar. Então tem que ter hora para tudo, tem que ter disciplina. O que Jesus está mostrando? Dei o meu atendimento, agora está na hora de eu orar. Acabou. Esse que é o exemplo. O exemplo é, por que você não vai poder fazer uma palestra? Porque eu agora estou lendo um livro tal, estou estudando, estou meditando e acabou. Não é? Como é que você faz? Hoje você tem a modernidade, você tira o telefone do gancho e tal. Se for o caso, até manda dizer, não estou, não posso entrar. Você tem por obrigação refletir, meditar, estudar, escrever, resumir. Não é? O médium é a mesma coisa. E além do mais, ele doa energia, fazendo um trabalho de cura. Quando que ele vai repor? E quem disse que a coisa mais importante é curar os outros? Quem disse? Quem disse que o importante é sair curando os outros? Então, nos dois casos nós vamos ver aqui a explicação de Jesus. Ele saiu para ir para um determinado local, eles que interpretaram o que ele levantou, porque eles não sabiam, eles que estavam dormindo, quando eles acordaram, não viram Jesus. Aí os apóstolos foram procurar, interpretaram que ele tinha levantado cedo, eles que interpretaram isso. Chegaram lá, viram Jesus num local mais afastado, eles que interpretavam que Jesus estava orando. Mas a oração não é só uma repetição de forma, não é só orar como nós interpretamos orar. Refletir, pensar, analisar, é uma opção de outras coisas. E além do mais, o que Jesus mais queria deixar é dar o exemplo. O grande exemplo é, se você faz um determinado trabalho, seja lá que trabalho for, não é só o trabalho de cura, não só o trabalho de palestra, mas se você é engenheiro, se você é médico,
Se você é professor, você vai dar sua aula, vai dar o atendimento. Você é médico, vai, faz as suas cirurgias, vai lá o seu atendimento lá, o que for. Se você é engenheiro, faz a sua planta, visita a obra. Você sempre tem que se afastar. Volte e meia, você tem que tirar uma determinada hora. Se vai ser de madrugada ou não vai ser, cada um vai tirar a sua hora. Para quê? Tem que estudar sempre. Médico tem que dar sempre. Engenheiro tem que dar sempre. Professor tem que dar sempre, fazer sempre o seu plano de aula. Facilidade. Cada vez estão inventando uma coisa nova, uma palavra nova na internet. E o professor não pode ficar voando em sala de aula. Ele tem que manter o seu plano de aula. Se você é médio, é a mesma coisa, tem que continuar estudando. Se você é orador, tem que continuar estudando. Se você é escritor, também. No menos você tem que sempre te afastar. Nada pode te tirar desse devido dever. Obrigação. Mais ainda. O que é mais importante? O trabalho de cura ou o trabalho da reflexão e oração? O que é mais importante? O trabalho da oratória ou o trabalho da oração? O que é mais importante? O trabalho de médico ou o trabalho da reflexão? Se nós formos pensar, o mais importante é o trabalho da reflexão. O que é mais importante? O médico operar alguém ou o médico estudar? É o médico estudar. O médico que não estuda não tem capacidade para operar ninguém. Primeiro ele estudou, para depois ele operar. Orador que não estuda, ele não pode fazer a palestra. A prioridade é estudar para depois fazer a palestra. Não é assim? A reflexão é mais importante. Agora, como você não vai ficar full time o tempo todo fazendo a reflexão, também você não pode ficar o tempo todo em atividade. Não é o tempo todo de reflexão, também não é o tempo todo de atividade. Tem que saber moderar. E mais ainda, imagina um médico que estudou e vai lá e faz uma cirurgia. Depois ele vai para um local, um espaço, um local ermo, um local afastado, um local sozinho, para estudar mais. Não se espera que a sua segunda oração, a segunda operação vai ser melhor. Não é isso? Um orador estudou e fez a sua palestra. Agora ele vai buscar um local retirado, vai estudar mais. Não se espera que a sua segunda palestra venha a ser melhor, mais preparada. Um engenheiro fez o seu trabalho. Depois ele vai, se afasta, continua estudando. Não se espera que o seu novo planejamento, sua planta venha a ser melhor. O professor não vai se aperfeiçoando com o tempo. Então não existe qual é o melhor. Muito pelo contrário, toda vez que você se retira para orar, para meditar, para estudar, para refletir, seja lá a palavra que for, porque esse negócio da oração é uma interpretação dos apóstolos, como nós vimos aí. Eles que achavam, mas você com o local afastado, para refletir com você mesmo, para estudar, para orar, meditar, fazer o que você quiser. Quando você volta com as baterias carregadas, volta com ideias novas, refletiu. Por isso que a palavra orar é abrir a boca. Abrir a boca, antes de tudo, do espírito. Quando você abre a boca, você pode botar alimento. Quando você está com a boca fechada, você não come. Quando você abre a boca da alma, também entra o alimento divino. Orar não é falar. Orar é, antes de tudo, abrir a boca para ganhar o alimento. Tanto que já diz a próprias Escrituras, o falar é de prata, o silêncio é de ouro. Daí dizer Jesus, não precisa falar muito quando for orar. Entra no vosso quarto, ao local secreto, ao ermo, fechado. Entra no vosso quarto, fecha a porta e entra em sintonia com Deus. Não precisa falar muito. O Pai está no secreto, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Antes da gente pedir, Ele já sabe. Então não é um lance de falar, é antes de tudo de captar. Toda vez que você faz uma oração, você volta mais forte, melhor. Você se alimentou. Uma reflexão, orar, refletir, meditar, é tudo a mesma coisa. É sempre assim, buscar novas coisas para atuar melhor. Só que, muito bem, Jesus podia voltar para aquele grupo e atuar melhor. Ele voltou para aquele grupo. Aqui nós vamos ver que ele vai embora, mas já nós vamos falar isso. Mas vamos dar primeiro essa explicação. As pessoas querem que ele volte. Os apóstolos querem, olha, está essa gente aí querendo, a multidão, eu não vou deixar você, fica aqui. Tudo bem. Pode voltar? Pode. Não há problema. E Jesus fez isso? Fez. Ali, aquele local que ele se encontrava, Cafarnaum, é a região da Galileia. Região, que nem aqui não tem uma região sudeste. Há uma região que é cheia de cidades, né? Então, assim, a região da Galileia.
Na região da Galileia, ele visitou ela 3 vezes, como missionário, porque ele morava na Galileia. A cidade de Nazaré fica na Galileia, nessa região. Muito bem. Então ele já morava lá. Quando ele começou a atuar como Messias, depois daquelas bodas de Canaã, que ele transformou água em vinho, e começa então a se apresentar publicamente como um profeta, como um Messias, como enviado de Deus, a partir daquele momento, que foi um período de 3 anos que ele vai atuar aqui entre nós, depois dos chamados 30 anos, ele por 3 vezes ele percorreu a Galileia. Essa foi uma vez. Essa foi a primeira vez que ele percorreu com os apóstolos acompanhando. Agora, olha, ele curou várias pessoas. Um paralítico, leproso, uma pessoa com febre, uma pessoa em estado de quase morte, e também muita gente passou a noite toda curando. Essa foi a primeira, podemos dizer, peregrinação dele pela Galileia. Agora vai ter depois uma segunda, num outro período. Aí ele já vai estar com os apóstolos todos reunidos, porque aqui nós estamos vendo 4 atuantes: Pedro, André, João e Tiago. Depois, quando ele tiver o chamado 12 apóstolos, aí vem para uma segunda peregrinação na Galileia. Aí nessa segunda peregrinação os apóstolos vão na frente e ele depois vai em seguida e vai atender também essa multidão. Depois vai ter uma terceira vez. Por quê? Porque ele não só ficou na Galileia, ele também foi para a Judéia, foi para outros lugares, para Samaria, outras regiões. Agora depois vai ter uma terceira vez. Aí ele não vai ter só os 12 apóstolos, ele vai ter o chamado 70 discípulos. E os 70 discípulos ele liberou 2 a 2. Os discípulos foram na frente, pregando 2 a 2, fazendo curas, e Jesus veio atrás. Então, repare, foram 3 grandes viagens percorrendo a Galileia. Então, o voltar não tem problema. O que Jesus estava dizendo é que o que não havia era a exclusividade da Galileia. Ele também ia em Samaria, ia na Judéia, ia em Decápolis, ia em Jordão, outras regiões, que também precisavam da assistência dele. Muito bem. Agora, por que aquela multidão que agarrou ele não queria que ele fosse embora? E qual foi a consequência desse processo? Jesus vai dizer assim para eles. Está em Marcos, inicialmente. Jesus vai responder aos apóstolos que queriam que ele ficasse e que atendesse a multidão. Ele então disse: vamos às aldeias e cidades próximas, a fim de que eu também lá, para que também, olhem a palavra também, para que eu também lá pregue, pois foi para isso que vim. Então ele está dizendo que ele tem um destino, ele tem uma missão, ele veio aqui à Terra para uma determinada coisa. Qual é essa determinada coisa? Que ele pregasse em Cafarnaum, onde ele já estava. E também, olha a palavra também, que ele fosse a outras aldeias e outras cidades próximas. E para pregar, eu vim. Então ele está invertendo, ele não está falando cura, ele está falando pregação. A missão dele, o cerne da missão dele, a espinha dorsal da missão de Jesus, tá certo? O norte da missão de Jesus era pregar a mensagem divina, não era cura. E aonde? Em várias cidades, não numa fixa. Tá certo? Vamos entender melhor em Lucas. Agora ele falando para a multidão, ele vai usar um linguajar, Lucas vai captar um linguajar mais preciso. Ele, porém, lhes disse: é preciso que também, é necessário, é necessário que também nas outras cidades eu anuncie o reino de Deus. Para isso fui enviado. Então não é uma missão, não é uma missão como a gente vai dizer, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Não, é para isso que eu fui enviado. Então havia um superior a ele, alguém que mandava nele, alguém que era maior que ele, que o enviou. O enviado é sempre um ministro,
é sempre um carteiro, é sempre um mensageiro. Eu sou enviado de alguém, este alguém é que me supervisiona, ele traçou um roteiro para mim, e esse roteiro é falar dele, do reino de Deus. Então quem que o enviou? Foi Deus. Deus me mandou traçar aqui na humanidade um plano. O quê? Mostrar as bases, as leis do reino dele. Então Deus tem o seu reino, esse reino é regido por leis, e Jesus veio aqui na terra para falar das leis do reino de Deus, que nós já vimos e estudamos nas palestras passadas, que foi o Sermão do Monte. São as bases, as leis que regem o reino de Deus. Ser pacífico, ser generoso, ser puro, ser misericordioso, ser justo. São as bases, perdoar, são as bases do reino de Deus. Para isso ele veio, essa é a sua missão. Então Jesus não veio para cá para curar. Prestem bem atenção quando nas suas preces você for pedir cura para Jesus. Você tem direito de pedir cura? Tem. Jesus curou, curou. Jesus curou, curou. Curou aquela gente lá de Cafarnaum, passou um dia inteiro curando, curou. Curou o leproso, curou. Curou o paralítico, curou. Curou a sogra de Pedro, tinha febre, curou. Curou outro que estava em casa de morte, tem. Então seja lá a doença que for, desde a febre, a paralisia, passando pela lepra, ou se você estiver em coma, qualquer um tem direito de pedir a Jesus cura. Aquela gente pediu e foi atendido. Mas anotem, não foi para isso que ele veio. Não é essa a sua missão. Ele não é obrigado a fazer isso. Não é a missão dele fazer cura. Qual é a missão dele? Apresentar as bases do reino de Deus, as leis divinas. A coisa que mais nós temos que pedir a Deus, o que é mais urgente, pedir a Jesus, o que é mais urgente, aquilo que realmente ele quer passar para a gente, aquilo que ele tem obrigação, que é missão dele, para isso ele foi enviado para nós, é nos passar a lei do reino de Deus. Então, antes de você pedir qualquer tipo de cura, saiba que o mais importante para a missão de Jesus é que a gente peça a ele o que eu devo fazer para ser melhor. O que eu devo fazer para ser melhor? Ser melhor no sentido de ser um homem de bem. Um homem que vista ou que esteja vestido, podemos dizer assim, com as bases ou com as leis divinas. Mais importante do que te curar do câncer é você aprender a perdoar. Mais importante do que te curar da paralisia, te aprender a fazer caridade. Mais importante de curar da tua febre é te aprender a você a servir o outro. A gente não quer isso. A gente quer que cure da febre, mas não quer levantar como Pedro, como a sogra de Pedro, para servir. A gente só quer ficar curado da febre. A gente procura esses médios, essa multidão que procura esses médios todos, só procura os médios para ganhar aquilo que me interessa, curar disso, daquilo, daquilo outro, ganhar isso, ganhar aquilo, daquilo outro, conseguir isso, aquilo, daquilo outro. Não foi para isso que eles vieram. Eles até podem atuar. De vez em quando cura um, cura outro, por isso que não curam a todos, cura um, cura outro, etc e tal. Pronto. Não é o mais importante. Outra coisa, tudo que Jesus fez de cura, qualquer outro fez. Jesus podia ter feito algo excepcional, podia, mas diz Paulo, está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 8, que ele esvaziou-se da sua grandeza. Ele esvaziou-se da sua grandeza para ficar igual aos outros. Se ele ressuscitou alguém, em outras religiões, de outros lugares, também ressuscitaram. Aqui nós vimos, quando nós falamos sobre isso, sobre Eliseu, sobre Elias, sobre Apolônio de Tiana, e sobre tantos médicos aí tiram pessoas de coma, que nem acreditam em Deus. Não é isso? O cara chega com a ambulância, desce, dá um choque lá e tira a pessoa, faz a pessoa voltar, não é isso? Com o aparelho de choque. E aí, é isso. Tudo que Jesus fez. Ele andou sobre as águas. O outro levitou também. Né? O Conadole é o Xerox. Me ajuda a me lembrar daquele médium da época que estudado pelo Conadole. A encarnação do nosso Divaldo. Daniel Douglas Gomes. Obrigado. O Daniel Douglas Gomes estava na beira da janela e nos lá para baixo. E pulou. Quando foram lá olhar, ele estava tocando a campainha. Esse fenômeno assim extraordinário, esse nem Jesus fez.
E vai por aí. Andar sobre várias situações sem afundar na água, vários médicos fazem. Fazer crescer planta mais rápido que o outro, dando passe. Nós pegamos livro de faquir. Os faquis ficam enterrados na Índia, às vezes, uma semana ou mais. Em terra, saco, tudo fechado, e volta à vida. Se Jesus voltou 3 dias, tem faqui que fica uma semana debaixo da terra. E curou as doenças mais doidas. Olha esse médico que eu falei, João de Abadiano. Quanta cura ele fez? E quanto tempo? Eu tive lá na década de 80, até hoje ele está curando. Jesus só fez 3 anos. E aí você fala assim, você está desmerecendo Jesus em nada. Muito pelo contrário, estou dizendo que ele é muito maior. Aliás, ele é que coordena esses médicos todos. Eu só estou falando que não é essa a coisa mais importante. Há uma inversão. Por isso que a multidão cega e egoisticamente não quer que você vá embora. Você vai continuar me servindo. E nunca basta. Hoje você vai me curar tal coisinha, amanhã tal coisinha, daqui a pouco o sujeito não quer mais. Tem gente que vive no centro espírita com pedido, cara. Por isso, por aquilo. Agora tem meu cabelinho branco, quero que fique pretinho, a minha ruga, Gente, não tem lógica. Tem médico, vai procurar um médico. Fica tudo atrás do médico e não tá certo. Que é um dia, que é um outro dia, que é outro dia, que é outro. Não para. Eu não quero que você vá embora para ficar me servindo. Jesus disse, isso não é o importante. Doutor Bezerra não é importante porque era médico. Doutor Bezerra era importante pela mensagem do Evangelho que ele veiculava. Aquelas curas maravilhosas que o Eurípides Barçanufo fez, impressionantes curas. Não é? Ele estava em sala, dando aula, ele às vezes descansava passando exercício para os alunos, descansava, desdobrava, se materializava e ia ajudar na cela ao parto. Depois, a pessoa diz, foi aquele ali que fez o parto, não é como você estava dando aula no mesmo momento. E daí? O Eurípides fez isso, uma porção de médiuns fazem isso. Qual a importância do Eurípides? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, do Espiritismo sério, da caridade, do perdão. Vale 1000 vezes um perdão do que qualquer tipo de cura. O perdão você se livra eternamente. Qualquer tipo de cura, você vai morrer depois. Posso te curar do câncer, depois você vai ter que desencarnar de qualquer jeito. É isso que Jesus está falando. Agora, a palestra é basicamente essa. Esse é o tema. Não temos mais assim o que desenvolver. Mas nós temos algo importante aqui para a gente pensar. No exemplo em que Jesus deu. Aí que está a grande ideia, o lado simbólico. Jesus deu um exemplo e permitiu que os evangelistas escrevessem esse exemplo. Que ele levantou cedo para orar. Aí nós poderíamos pensar assim: por que eu levantar cedo para orar? Podia muito bem o texto dizer que no finalzinho da noite, ou de tardinha, ele foi orar, ou meio-dia foi fazer isso. Mas o texto é específico. Muito cedo ele levantou para orar. Será que tem alguma? Será que está o Evangelho querendo passar alguma mensagem para a gente? Que de manhã cedinho há algo que nos facilita o aprendizado, que nos facilita a liberação espiritual, que nos facilita a compreensão, a oração, o encontro místico espiritual. Será? Então agora terminamos a palestra, o tema do Evangelho, vamos refletir nessa palavra. Por que o Evangelho está querendo nos dar esse ensino? Por que Jesus deixou a dica de fazer a oração de manhã cedinho, antes do sol nascer? Então, antes da gente entrar nesse esquema da oração em si, eu queria ler uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele escreve num romance falando sobre os benefícios da madrugada, dessa hora entre as 4 da manhã e as 6 horas da manhã. E dá até sono, pode pensar nesse horário, entre as 4 e as 6. É natural, é muito natural. E por que ele fala dessas? O que o doutor Bezerra fala dessa qualidade? E aí nós não estamos pensando só em doutor Bezerra como espírita, doutor Bezerra como apóstolo, doutor Bezerra como um inspirado de forças superiores de Ismael e Davi de Maria, mas também do doutor Bezerra médico. Ele era médico e também tinha os seus conhecimentos de atendimento.
E ele tinha consultório, 2 consultórios, bairro rico e bairro pobre, concorridíssimo. Então tinha muita experiência. Olha o que ele escreve, está no livro Carneiro de Farruja, está na página 106 e na página 107. Diz Dr. Bezerra. Eu vou ler a passagem toda, porque aí fica registrada aqui na nossa gravação, para depois se estudar com mais calma. Então ele coloca na boca do personagem, ele mesmo, o personagem, que diz o seguinte: assim que rompeu o dia, fui para respirar o ar fresco da manhã, que tanta força dá ao organismo. Primeiro ponto, respirar o ar fresco da manhã, tanta força dá ao organismo. Poderoso tônico que a natureza põe à disposição de todos. Poderoso tônico que a natureza coloca à disposição de todos. Continua ele. A vida sedentária e o hábito de dormir até o alto dia. Esse negócio de a vida sedentária eu não concordo muito. Mas esse negócio de dormir até o dia, olha como ele fala. A vida sedentária e o hábito de dormir até altas horas encurtam os dias da existência humana. O sujeito morre antes. É suicídio involuntário. Vida sedentária e dormir até tarde é prejudicial, encurta a vida. Ele está falando aqui como médico, a experiência de médico. Vamos continuar com o doutor Bezerra. Deve-se o vigor na suave e perfumada brisa. Deve-se o vigor. Olha aí, a virilidade, a força na perfumada brisa da manhã. No campo, quer dizer, nos lugares afastados, no campo, os velhos têm a robustez da mocidade e levantar cedo para fazer também suas higienes e tomar o banho matinal bem cedo. Ele adorava isso, tomar banho cedo. Quando ele era jovem, criança, ele levantava cedo para tomar banho de rio. Ele era lá bem lá no interior do sertão do Ceará. Então, levantar cedo para fazer a sua higiene matinal, há um dia de ser a grande medicina da terra. Há um dia de ser a grande medicina da terra. Levantar cedo, respirar o ar da manhã e fazer a sua higiene matinal. Não dormir até altas horas e não ter a vida sedentária. Há de ser a grande medicina da terra no amanhã. Ficou claro isso? Então o que Jesus fez é simplesmente lei da natureza. Já estava 2000 anos registrado. Levantar cedo para orar, para meditar, para ler, para estudar, para refletir. O melhor horário para guardar, para reter as coisas de manhã bem cedo. E nós vemos hoje ao contrário, os jovens querendo ir até tarde para ler, inclusive tomando vários excitantes, exageradamente excitantes, para poder ficar de madrugada ou a noite toda pela madrugada dentro, cansado, esgotando a mente para ler, no horário que não é o mais propício. O mais propício é dormir à noite bem, levantar bem cedo, é o horário que você retém mais, inclusive você retém energias, tônicos, vibrações para o seu organismo. E nós contávamos aqui na palestra passada que a vibração do dia, do sol, é ondas longas, baixa potência. Ondas longas, baixa potência, baixa vibração, baixa frequência. A vibração do sol, que é igual do teu corpo. Então, por isso que o dia corresponde ao nosso corpo. O corpo também é matéria, tem ondas longas, baixa frequência e baixo potencial. Energia do sol. A energia da noite, da madrugada. Energia da madrugada. Vibração, alta vibração, alta frequência, alto potencial.
Ondas curtas, logo de grande penetração, são ondas espirituais. O espírito se dá bem com as vibrações da noite. Só que a vibração da noite, de vibração intensa, a vibração intensa, a alta vibração, a alta frequência e as ondas curtas, muito excitadas da noite, é melhor o corpo relaxar. É melhor o corpo aproveitar para relaxar, já que não há sintonia do corpo com a noite. Então o corpo vai relaxar. E também não é a melhor hora para você meditar. A frequência, o potencial do espírito é alta frequência. Quando chega na madrugada, antes do dia nascer, das 4 para as 6, já está começando a haver a troca. A alta frequência já está ficando mais correspondente com as ondas longas do Sol que vai nascer. Ela está diminuindo a sua força, entendeu? O alto potencial também está diminuindo. As ondas curtas de alta penetração também está diminuindo. Então significa que está mais capacitado a tua mente. Já não é algo tão assim explosivo espiritualmente, mas é algo mais ameno, por isso que a gente chama de brisa, sereno, tranquilidade da madrugada, é mais relaxado. Logo, já não é tão espírito, mas também não é matéria ainda, é algo de transição. Logo é muito bom, por quê? Porque é algo que você vai ter a ver com o espírito, mas que a matéria já está começando a desabrochar. Logo ela pode reter aquele conteúdo, porque se é uma mensagem espiritual muito distante, não há sintonia com a matéria. Ali naquela fase da madrugada está havendo quase que já uma mistura, uma aproximação. É o máximo que o espírito pode se aproximar da matéria sem ser matéria. É o máximo. Então é a hora propícia, é a hora mais tranquila. É mais interessante, é a hora que os mais densos, os mais atrasados, os mais agitados, que inverteram a natureza e passaram a noite bombando, apagam. Entenderam? A hora que aqueles que estavam bombando na noite, nas situações mais variadas, não aguentam mais, para alcançar, se relaxaram. Apagar, tá certo? Vão tomar café da manhã, ou vão apagar e vão dormir. Ótimo. Até a vibração, a psicosfera fica mais serena. Porque o sujeito assim diz, mas você está dizendo que se eles apagam, eles vão desdobrar e aí vão ficar encapetando a vida por aí desdobrado. O sujeito é atrasado, ele até apaga que persevera espiritualmente. Ou fica numa região tão limitada, tão agarrada ao corpo, porque está tão esgotado de fluido, que fica ali mesmo, os obsessores ali mesmo, bem agarradinho a ele mesmo, e não fica aí, podemos dizer assim, perambulando ou emitindo vibrações negativas para a psicosfera. O ambiente fica mais gostoso, mais tranquilo, e é mais fácil então de você reter as coisas. Olha o que o Dr. Bezerra fala, um tônico absorvente de força, medicina do futuro. E se você ainda encaixa com banho matinal, com higiene matinal, em que você vai fazer as suas fezes, as suas urinas, o seu escovar de dente, o seu pentear, o seu arrumar, você também está eliminando vibrações ruins. A urina matinal, tanto que é guardada para fazer o exame de urina, é a primeira manifestação daquela urina, porque reteve todas as coisas e as possíveis impurezas e doenças do dia, da noite toda, ficou ali concentrado e vai ser usada em laboratório, não é assim? Então, você aí, quando você vai urinar, quando você vai defecar, você também está eliminando vibrações ruins. Aí vai tomar um banho. O banho, qual é a vantagem? O banho abre os poros, abre movimento, espalha a bênção. A água é o maior condutor de magnetismo que nós temos. Por isso que o melhor é a água fluidificada. Então, quando a gente vem aqui para fluidificar a água, é porque a água é o meio que nós temos aqui mais fácil de reter as vibrações. Por isso que em todas as religiões do mundo se cultua a água. Olha como os umbandistas, as pessoas do candomblé, como no espiritismo fala que as desencarnações, todas as pessoas são levadas para a beira do mar, a beira da água, a riqueza da energia que a água consegue absorver. Então a água, ela absorve energia e ela carrega vibrações ruins. Então você está tomando banho, você não só está trazendo energias para o seu corpo
de bênçãos que a água pode ser magnetizada, que seu anjo de guarda, seus mentores colocam, aquela vai trazer mais fluido, mais magnetismo para você. Mas ela está indo embora, ralo afora, vibração abaixo, as mazelas. Um banho matinal, você é uma outra pessoa. Não é isso? Então é isso que o doutor Bezerra está falando. E daí foi o exemplo de Jesus, foi bem cedo orar, meditar, refletir. Vamos agora, então, para concluir, falar de Francisco de Assis. Francisco de Assis, o que ele fazia? Tinha a hora da matina, na madrugada, entre as 4 e as 6 horas da manhã, todo dia São Francisco levantava para orar. Ele orava assim. Primeiro era o Pai Nosso, todo dia. Depois ele fazia o louvor aos Santos dos Santos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Fazia uma proclamação divina. Depois da proclamação divina, ele fazia uma oração, concluindo ao Deus Onipotente. Você que é santo, santo, você é onipotente, você é altíssimo, você é maior que todos. Depois, ele fazia um agradecimento, uma oração, pedindo a aproximação da vida para a sua vida. E depois, ele fazia uma oração de conclusão. Essa é a sua reflexão pela manhã. Eu trouxe o texto aqui para vocês. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente ter uma ideia de como São Francisco fazia. Ele começava assim: Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estás nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-nos para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, abrasando-nos para o amor, porque vós, Senhor, sois o amor, habitando-nos e verificando-nos até a beatitude, porque vós, Senhor, sois do sumo e eterno bem, do qual procede todo o bem, sem o qual não há nenhum bem. Santificado seja o vosso nome, brilhe em nós o conhecimento de vós, para que conheçamos qual seja a largura dos vossos benefícios, o cumprimento das vossas promessas, a sublimidade da vossa majestade e a profundidade dos vossos juízos. Venha o vosso reino, para que reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, aonde a visão de vós é manifesta, a direção a vós é perfeita, a comunhão convosco é bem-aventurada e a fruição de vós é eterna. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, a fim de que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, desejando vós sempre com toda a alma, dirigindo para vós todas as nossas intenções, com todo o pensamento, buscando em tudo a vossa honra, e com todas as nossas forças, gastando todas as nossas energias e sentidos da alma e do corpo em submissão ao vosso amor, e para que amemos os nossos próximos como a nós mesmos, trazendo todos, segundo nossas forças, ao nosso amor, alegrando-nos pelos bens dos outros, como pelos nossos, compadecendo-nos dos seus males e não causando a ninguém qualquer mal. O pão nosso de cada dia, vosso dileto Filho, nosso Senhor, nos dai hoje. Aqui tem que parar. O pão nosso de cada dia, vosso dileto Filho, nos dai hoje. Ele não está pedindo pão, ele está pedindo Jesus. Porque ele quer todo dia Jesus. A gente pede pão. Em memória, inteligência, reverência, do amor que ele teve para conosco e das coisas que nos disse, fez e sofreu. E perdoai as nossas dívidas pela vossa inefável misericórdia, pela virtude da paixão de vosso dileto Filho e pelos méritos e intercessão da Beatíssima Virgem e de todos os vossos eleitos. Assim,
como nós perdoamos aos nossos devedores. E o que não perdoarmos plenamente, Senhor, fazei-nos perdoar plenamente, para que, por amor a vós, amemos verdadeiramente os inimigos e intercedamos devotadamente por eles juntos a vós, a ninguém retribuindo mal com mal, e que nos esforcemos para, em vós, sermos úteis em tudo. E não nos deixes cair em tentação, oculta ou manifesta, repentina ou persistente, mas livrai-nos do mal. Que mal? O passado, presente e futuro. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ou melhor, aos bons espíritos, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terminado o Pai Nosso, ele fazia uma homenagem a Deus, assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era e que virá. E louvemo-lo e superexaltemo-lo pelos séculos. Vós sois dignos, Senhor, nosso Deus, de receber o louvor, a glória e a honra e a bênção. E louvemo-lo e superexaltemo-lo pelos séculos. Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber a força e a divindade, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. E louvemo-lo e superexaltemo-lo pelos séculos. Bendigamos ao Pai, ao Filho e aos bons espíritos. E louvemo-los e superexaltemo-los pelos séculos. Obras todas do Senhor. Bendizei ao Senhor. E louvemo-los e superexaltemo-los pelos séculos. Louvai a nosso Deus, vós todos, os seus servos, é vós que temeis a Deus, pequenos e grandes, e louvemo-los e superexaltemo-los pelos séculos. Louvemo-lo glorioso, céus e terra. Louvemo-los e superexaltemo-los pelos séculos. E toda criatura que há no céu e sobre a terra, que há debaixo da terra e do mar, e as que nela existem, e louvemo e superexaltemo pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e aos bons espíritos. E louvemo e superexaltemo pelos séculos, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E louvemo e superexaltemo pelos séculos. E aí ele concluía com uma oração: Onipotente, Santíssimo, Santíssimo e Sumo Deus, todo bem, sumo bem, bem total, que unicamente sois bom, nós vos rendemos todo louvor, toda glória, toda graça, toda honra, toda bênção e todos os bens. Assim seja, amém. Aí chegava a hora dele louvar e refletir em Maria de Nazaré. E ele dizia assim: Santa Virgem Maria, entre as mulheres do mundo não nasceu nenhuma semelhante a ti, ó Filha e serva do Altíssimo e Sumo Rei e Pai Celeste, Mãe do nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa dos Espíritos Superiores, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, e com todas as virtudes dos céus, e com todos os santos, junto ao teu Santíssimo e Dileto Filho, Senhor e Mestre, glória ao Pai, assim como era no princípio, agora e sempre. E fazia uma conclusão ao dizer: bendigamos o Senhor, Deus vivo e verdadeiro, rendemos-lhes sempre louvor, glória, honra e bênção, todos os bens. Amém, amém, assim seja, assim seja. Reparem que era algo que ele sabia de cor. Falava de madrugada, pensando palavra por palavra. Não era repetição. Ele falava palavra por palavra, meditando. Outra coisa, não ficava sentado, ficava em pé, não encostava na parede, para não descansar, para ficar atento, com o corpo ereto, e assim ele fazia a sua oração. Mais que isso, se alguém estava perto,
para ele não ficar com uma fisionomia de meditação e as pessoas querendo olhar para ele, vendo que ele tinha uma fisionomia diferente ou que estava vendo coisa, ele puxava o capuchinho, ou por isso os capuchinhos dali da igreja, né? Puxava o capote, fechava o rosto para não ser percebido, porque não queria aparecer para ninguém. Fazia sem grito, sem suspiro. Se tivesse alguém alto, não falava alto, nem falava para ninguém saber, guardava para si. É algo de contato íntimo, é segredo. Por isso que diz que foi para um local ermo, afastado. Não é para ficar em contato com o outro, não é para fazer prece alto para o outro ver que você está fazendo prece alto. E outra coisa, eles achavam que ele havia levantado cedo. Também não é você ficar levantando cedo para todo mundo ver. Olha como é que ele vai fazer oração às 5 horas da manhã. Não, faça na sua calada. Espera o outro estar dormindo, não faça barulho, sai quietinho. Já que se você vai levantar de madrugada para isso, mais cedo, não atrapalhe ninguém, não acenda a luz, não mexe em nada, não faça barulho, não vai mexer em panela, não vai fazer nada. Vai para o seu cantinho lá, não é para ficar aparecer para ninguém. É um contato seu com a força divina. É algo para ficar no erro. Olha como diz, ele procurou o local erro. A tradução que eu vejo parece que é deserto. Não, pode ser até no teu quarto, fecha a porta lá no cantinho, vai ficar sossegado, vai depois pegar um livro, vai ler, aproveitar aquela hora para ler, vai respirar bem. É isso, é o recado. Então quando Jesus já fazia isso, já estava deixando uma lição, que a melhor hora da madrugada é a hora em que as ondas espirituais estão mais próximas das ondas materiais, mas que ainda não são ondas materiais. É a hora mais perto, ou mais próximo, aquela hora em que o Espírito pode mais chegar até nós e fazer com que o cérebro do lado de cá, a matéria, retenha com mais facilidade o conteúdo. E você possa absorver o tônico, aquilo que na Índia se chama de prana, a vibração divina da manhã, que é fundamental para entrar pelo plexo, ou melhor, pelo chakra esplênico, que é do baço, que vai fazer a distribuição por todo o organismo. O que o chakra esplênico distribui pelo organismo? A respiração, logo o oxigênio. Ele transporta o prana pelo sangue, ele transporta o magnetismo humano, transporta magnetismo espiritual, ectoplasma, energia das plantas, dos animais e das pedras, o ectofitoplasma dos vegetais, o ectomineroplasma dos minerais, o ectozooplasma dos animais e o ectoplasma dos humanos, que muitos estão dormindo e podem com facilidade, porque estão mais soltos, ser retirados naquela hora. Você só está absorvendo. Vai ser uma grande bateria em que você vai trazer todas as forças para você. Aí você fala assim, mas eu não vou ter capacidade para fazer isso, porque acordar cedo. Não acorda. Muito bem, não acorda. Então como fazer? Como fazer? Tenta entabular ou marcar, planejar algo gradativo. Comece assim, uma vez por mês. Depois, quando você estiver ambientado, uma vez por semana. Depois de 2 em 2 dias, depois de dia em dia. E se você não puder, faça só uma vez por mês. Ou então faça convocatório. Quando vão para aqueles encontros espirituais, só fazem uma vez por ano. Tá certo? Uma vez por ano. Agora, se você não começar, mas uma vez por ano não vai dar resultado, mas você tem muitas encarnações. Você tem que começar treinando. Eu tenho que começar treinando. Faz uma vez por ano. Tirou como eles fazem na sexta-feira santa, qualquer uma dessas lá. Faz uma dessas, escolhe um dia lá qualquer, faz uma vez. Depois tenta fazer uma vez por mês, depois uma vez por semana. Depois, como o doutor Bezerra, faça todo dia. Lembra, é a grande medicina do amanhã, na linguagem do doutor Bezerra. Muita paz. Eu tenho alguns recados para dar. Sábado, depois da manhã, às 9 horas da manhã,